É um prazer ter aqui William Dougherty, do Isso. Nascimento Barbosa. Eu nem sei se eu pronunciei direito o seu nome. O senhor pronunciou certinho, viu? Poucas pessoas conseguem acertar de primeira. Veja, nós estamos aqui diretamente com a intenção de mostrar as nossas posições à população de Votorantim que nos assiste. Eu anunciei em meu site, Jornal Acorda Brasil, há algum tempo, que estava iniciando um programa de entrevistas sobre Votorantim. Por que essa decisão minha? Não é só Votorantim que é meio mudo, mas os municípios em geral são mudos. A população é muito passiva, a gente não atua e não entende as cidades como de propriedade nossa. A cidade não é nem do prefeito, nem da Câmara. A cidade é dos moradores. Sim. Então, depois que eu fiz esse anúncio no meu site, William se dispôs a ser entrevistado. Então, é um prazer tê-lo aqui e eu queria que ele se apresentasse aos nossos assistentes. Claro. É um prazer estar aqui, doutor José. É um prazer também conceder a entrevista ao jornal Acorda Brasil. Louvo essa iniciativa por parte do senhor, como cidadão, querendo honrar essa participação pública, tendo interesse pela pauta pública e o que acontece aqui nas nossas cidades, na nossa região. Votorantim, que é uma cidade irmã de Piedade, que também é uma cidade irmã de Sorocaba, estamos aqui mais próximos do que nunca. Então, eu, por parte de Votorantim, aqui morador do bairro São Lucas, fiquei bem feliz com essa iniciativa. Me apresentando um pouco mais, doutor José, eu sou o William, tenho 27 anos, sou analista de sistemas, trabalho de forma remota com softwares de computador, moro aqui em Votorantim desde que nasci, morei aqui por 27 anos, até o momento, e morava antigamente no bairro Itapeva, que é um bairro que fica aqui do ladinho do São Lucas, e quando eu tinha 4 para 5 anos, assim que o bairro São Lucas começou a surgir, com estrada de terra, com lotes, sem casa nenhuma, eu e minha família viemos para cá, construímos e continuamos aqui até hoje, acompanhamos todo o desenvolvimento do bairro, e também junto com todas as pessoas que vieram para cá. Algo que eu aprendi com meu pai foi que a nossa presença na política é algo fundamental se nós queremos trazer melhorias para onde nós moramos. Não estamos falando aqui de algo a nível nacional, estadual, mas eu acho que a primeira política que devemos fazer é aquela que olha para o nosso bairro, para a nossa rua e para a nossa cidade. Por isso que a participação é muito importante. Então, espero que a nossa conversa hoje seja muito frutífera e parabenizo o senhor novamente pela essa iniciativa, doutor José. Bom, para começar, eu queria deixar você à vontade. Dê a sua posição, assim, em termos genéricos, sobre a sua cidade. Votorantim. Sobre Votorantim, doutor José, eu tenho um pensamento que chega a ser muito similar em vários vídeos que nós vimos, e um termo que, se eu não me engano, foi o senhor que disse um tempo atrás e me chamou muita atenção, pois ele faz total sentido, que a nossa Votorantim hoje, a minha Votorantim, ela pode ser classificada como uma cidade dormitório, doutor José, porque é uma cidade que se destaca em alguns pontos, em poucos pontos, mas em outros pontos deixa muito a desejar, e imagino que com o progresso, com o aumento da população, com o aumento da cidade, esses pontos estão cada vez ficando mais graves aqui, e Votorantim, em certos pontos, está bem parada no tempo. Nós somos uma cidade onde que a habitação ela não para de crescer, doutor José, muitos condomínios, sem parar, vêm se instalando aqui por nossa região, e condomínios de alto padrão,
que, na verdade, dividem um espaço com uma rua de diferença aqui dos bairros da periferia, pois a direção de crescimento dos condomínios, aqui eu digo os condomínios Alphaville e afins, estão crescendo bastante aqui do lado da periferia. Então, nós estamos notando um grande aumento assim de tudo que vem junto com o aumento quando a população e as moradias aumentam. Então, o trânsito está ficando um pouco mais caótico. A gente vê alguns índices de criminalidade também saltando aos olhos, e também problemas com estradas, os buracos, ou seja, a infraestrutura não está acompanhando, tanto a infraestrutura quanto a parte de segurança e de saúde não acompanha o ritmo de crescimento populacional. Isso é um dos grandes problemas de Votorantim, pois a grande parte da população de Votorantim vive, dorme aqui na cidade, mas para trabalhar, grande parte a gente vai para Sorocaba, vai para cidades ao redor, porque, infelizmente, a parte de indústria e comércio em Votorantim não está sendo tão desenvolvida, não recebe tanta atenção, assim como no caso aí da população crescendo no mesmo ritmo. Então, infelizmente, esse é um quadro que eu vejo para Votorantim hoje. Tem uma grande parcela, vamos dizer assim, é uma cidade com boa qualidade de vida, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista das paisagens e tudo mais, só que até mesmo esse ponto está ficando cada vez mais prejudicado com o descaso das áreas essenciais de infraestrutura, segurança e saúde para a cidade. Eu acho que eu definiria a nossa cidade com esse grande problema hoje, doutor José. Me diga uma coisa, você já refletiu sobre o que pode ser feito para mudar esse panorama? Não temos como mudar esse panorama sem, eu imagino, com uma parceria tanto da parte da população dos bairros aqui de periferia com o poder público. E para essa parceria acontecer, eu imagino que o necessário é um acionamento por parte da população, uma conscientização política maior da parte da população, para levar tanto esses problemas e essas demandas para a nossa Câmara Municipal de Votorantim. E isso aqui inclui o papel dos vereadores, né, doutor José, e também a parte da prefeitura. Nós temos a prefeitura hoje nas mãos do PSDB, na pessoa da senhora Fabiola, que é a nossa prefeita, mas nós sabemos que entre a prefeitura e os bairros de periferia temos vários e vários quilômetros. Se a população não aciona as autoridades públicas que votaram nas últimas eleições, sem essa parceria onde um cobra e o outro presta as devidas contas, eu imagino que esses problemas eles só vão sendo varridos para baixo do tapete, doutor José, e a gente não vai ter resolução. Nós, infelizmente, vamos acabar com a cidade cada vez mais travada. Então, não tem como a gente transformar, conseguir melhorar esses pontos sem levar essas demandas cada vez mais para o poder público e ter a presença das autoridades refletindo sobre isso e apresentando o trabalho, né? O trabalho durante todo o mandato, não apenas próximo das eleições. Certo. Veja, idealmente falando, a cidade de Votorantim, como os outros municípios, são obrigados a ter o que são chamados de conselhos municipais. Certo. Esses conselhos municipais existem, pelo menos teoricamente, para fazer com que haja participação da população. Então, através dos conselhos, poderão ser forçadas soluções para os problemas. Você tem uma ideia da situação de produtividade dos conselhos municipais em Votorantim dentro deste enfoque? Doutor José, sobre conselhos municipais, né? Essa é uma parte que eu tenho pouquíssimo conhecimento e pouquíssimo acesso. Uma das notícias que eu estava acompanhando pelo portal da Gazeta de Votorantim recentemente foi que eu não sei nem dizer para o senhor se são vários conselhos municipais divididos por regiões da cidade ou se é somente um, mas que acabaram de ser eleitos a parte de presidência e vice-presidência de um conselho municipal lá na Câmara de Votorantim, né? Não conheço nem as pessoas que foram feitas isso. E imagino que pouca parte da população tem o conhecimento também sobre os conselhos, e muito menos ainda de como acessá-los e se eles podem ou não fazer parte desses conselhos. Um exemplo que me veio à cabeça agora, doutor José, do passado, aqui no início do bairro São Lucas, e é algo que foi
extremamente importante para as primeiras pautas que a população lutava aqui, como a questão do asfaltamento das ruas, instalação de escolas e creches que hoje nós temos aqui no bairro, eram as antigas associações de amigos do bairro. Não sei se o senhor conhece esse termo e se já ouviu falar, mas era a associação dos moradores, né, focados no bairro, que se reuniam e conseguiam se organizar para levar demandas para o prefeito e também para os vereadores. Isso era muito forte aqui no bairro de São Lucas, só que já fazem 10 para 15 anos que ela se extinguiu. Não teve mais apoio, nem por parte do poder público, quanto a perca de interesse também dos moradores locais, doutor José. Eu sei bem dessa associação, porque meu pai foi um grande participante dessa associação, era ativo nessa parte, pois queria também trazer as melhorias aqui para o bairro. Mas hoje, encerrado nos conselhos municipais, temos poucos acessos, até mesmo eu tenho pouca informação sobre isso, sendo que parece que um assunto importante, imagino, né? Que deveria estar na cabeça de cada cidadão aqui das nossas cidades para pensar nas melhorias e levar as demandas até o poder público, mas tem muito pouco conhecimento sobre esse tema e como participar também. Sabe, eu vou fazer um comentário que pode ser válido. É o seguinte, a organização do país, ela é bastante minudente. Eu digo que ela regra quase tudo que o município tem que fazer, pode fazer. Isto é, esta situação de uma organização imposta, como aquela que prevê obrigatoriamente a organização do Conselho Municipal de Saúde, organização de um Conselho Municipal de Meio Ambiente, a organização de um Conselho Municipal de Educação, é uma montagem tão assim, formal, que ela praticamente desestimula a participação. Agora, no fundo, eu sei que eu tenho a convicção de o grande drama que nós temos é a falta de participação política do cidadão comum. Para participar de política, não precisa ser filiado a partido político, que é cuidar da nossa casa. Então, por isso, os conselhos são formados, mas acabam não resultando em nada. Pelo menos a experiência que eu tenho aqui na minha cidade, e pelo pouco que eu sei de Votorantim, eles têm um papel assim insignificante. E a população também não reclama disso. Agora, essa passividade da população é que tem que ser modificada. A sua aceitação, por exemplo, para essa entrevista, ela é muito significativa, porque eu não pedi para você nada, você que se manifestou. Agora, todo mundo precisava ter um interesse parecido para que a cidade saísse do lugar. Sim. O resultado é que as pessoas acham que o prefeito tem que fazer tudo e a Câmara tem que fazer tudo, mas, no fim, isso tudo dá em nada, porque a população aceita qualquer coisa. Você colocou vários problemas que a cidade tem. A sua cidade não está sozinha nisso. Esse panorama é geral na grande parte dos municípios, entendeu? Essa situação, por exemplo, de conselhos municipais, eu já lidei muito com isso, já participei de conselhos, já fui presidente de conselhos e tudo, mas sempre houve, pelo menos aqui no meu município, a ideia que os conselhos eles costumam ser o que era chamado de chapa branca. O que é chapa branca? Isto está na mão do governo. Chapa branca, antigamente, era a cor da chapa dos cargos do governo. Eu não sei se hoje continua isso. Então, essa ideia de os conselhos costumam ser chapa branca, ela permanece. Mas por que permanece? Não só pela passividade do cidadão comum, mas como a participação que eu considero não devida do poder público nos conselhos. Eu acho que os conselhos devem ser órgãos comunitários. Sim. Para ser órgãos comunitários,
eles não podiam ter a participação do poder público, porque essa participação pode fazer com que o Conselho seja chapa branca. Vamos supor que o Conselho levante um problema de meio ambiente seríssimo e precisaria indicar para o poder público determinadas medidas muito bravas. Mas isso tem que ser colocado em votação no Conselho. Agora, se a metade do Conselho é formado por representantes do Poder Executivo, que é quem deveria pôr em prática essas providências, se eles negarem o voto, virem nada. Sim, acho que o senhor tem total razão nessa parte. Veja bem, aqui em Piedade, por exemplo, o Conselho de Meio Ambiente. O Conselho de Meio Ambiente é formado por participantes do governo, mas tem, por exemplo, obrigatoriamente, pela lei, tem a participação do representante da Sabesp, que cuida da água. Certo. Agora, veja bem, ele não tem que participar, não deveria ter que participar do Conselho. Entendeu? Porque o Conselho é comunitário. Agora, quando o Conselho precisar de informações ou de questionamentos, então ele chama o representante de uma Sabesp, mas não ele fazer parte da representação. Eu acho que o Conselho tem que ser comunitário, entendeu? Sim. E isso vira em nada, entendeu? Então os conselhos acabam não se reunindo. Eu me lembro que quando eu fui presidente do Conselho de Saúde aqui, nós fizemos um trabalho bom, porque eu estava na presidência e conduzia o trabalho nesse sentido. Certo. Nós temos, por exemplo, uma medida que foi colocada pelo Conselho, por sugestão minha, que era o controle dos lavadores agrícolas. Os lavadores agrícolas em Piedade, hoje ainda são muito assim. Eles são causadores de prejuízos para o meio ambiente, pois que eles recebem os produtos agrícolas para lavagem, lavam com a água dos rios e a água da lavagem volta para os rios. Nossa, que absurdo. Os lavadores essa água não passa por uma filtragem, por uma ventilação, para que o líquido volte para o córrego, para o rio, mas limpo. Entendo. Isso é dramático. Pois bem, nós conseguimos o encaminhamento dessas coisas e a coisa começou a ser regrada, porque é responsabilidade do poder público. Mas depois virou nada. Olha só, que problema, né, doutor José? Eu vejo muito sentido em tudo que o senhor explicou. Infelizmente, nós sabemos que pela cultura brasileira, o cidadão médio ele tem pouco interesse na política, pois está mais preocupado com a correria do seu dia a dia, buscar o seu pão do dia a dia, e aí não pensa que os assuntos públicos da cidade, do seu bairro, estão muito longe da realidade dele, e na verdade não estão. Esse grande exemplo que o senhor deu aí, referente à água, que está presente na questão de Piedade, que é da onde sai também grande parte do consumo da população, um grave problema que vocês tentaram resolver e depois volta, porque não tem esse interesse em continuar, né, doutor José? Isso é um grave problema também da mentalidade da nossa população. Sim. Olha, um outro caso que eu conviria que você se manifestasse, sim. Eu não sei se você está por dentro, mas é o problema da festa junina de Votorantim. Ah, sim, a festa. Olha, eu tenho uma encrenca, entre aspas, com a prefeitura muito velha, porque há muitos anos, eu comecei a examinar que a festa acontecia e a prefeitura não dava nenhuma satisfação sobre as contas da festa, porque a festa recolhe muito dinheiro. Ela tem muita despesa, mas e daí? Ninguém fica sabendo das contas, como é que foram, e o que foi de dinheiro para as entidades, que a principal função era essa. Eu pedi para a prefeitura a prestação de contas, eles me mandaram uma prestação de contas completamente furada. Eu fui ao Ministério Público, consegui que o Ministério Público obrigasse a prefeitura a apresentar a prestação de contas. Mas assim mesmo, não resolveu nada. Entendo. O que é importante é o seguinte, a gente não vê por parte da população, e
nem principalmente por parte dos próprios vereadores, nenhum questionamento a respeito disso. A festa de Votorantim é a maior festa do Estado, mas ela precisa ser transparente, entendeu? Sim. Agora, essa coisa precisa ser forçada na cidade, porque não é que os prefeitos sejam corruptos, mas é fácil entender que é um volume muito grande de dinheiro. Agora, por exemplo, a festa está funcionando à custa de uma decisão judicial. Mas o problema vai continuar. Sim. A prefeitura não poderia ter feito a festa como ela fez. Uma festa em que não houve licitação. Não houve licitação. De espaço que foi ocupado. Eu não sei. Isso pode dar uma encrenca muito grande. Sim, pode. Para a própria família. Sim. Agora, o que pode ser feito, no seu entender, para mudar esse panorama de ação não falo nem da Câmara, mas falo do cidadão comum. Sim. Pois é, doutor José. Essa polêmica, na verdade, ela está quase para virar tradição, né? A festa sem licitação, o Ministério Público entrando com uma ação e depois, né, a devolutiva que a festa pode prosseguir, né, dessa maneira. Infelizmente, isso é um assunto complexo aqui para a cidade de Votorantim, né, doutor José? E eu até estendo um pouco do problema, não só da falta de transparência por parte da prefeitura, das contas da festa que acontece, mas também que como a festa ela é tão grandiosa e faz parte já da tradição de Votorantim, grande parte da população, ela também já está junto com a prefeitura, ignorando também a validade desse assunto, pois o pessoal gosta muito da festa, frequenta, não vai deixar de frequentar, não importa, né, doutor José? O pessoal vai insistir mesmo. Infelizmente, as partes mais sérias referentes a esse assunto vão sendo deixadas de lado. Então, talvez num Brasil que fosse mais correto, fazer uma festa sem licitação, né, priorizando uma empresa só, isso seria um escândalo, um absurdo tremendo, que poderia até mesmo derrubar uma prefeitura, mas não é o que acontece aqui na nossa cidade, porque grande parte da população não liga para isso e vai continuar indo na festa. Mas esse é um ponto muito complexo mesmo, pois une tanto a falta de transparência, quanto também a falta de interesse do cidadão comum. Eu imagino que seja bem difícil, doutor José, porque eu imagino que tem várias pessoas ao redor de Votorantim que têm o mesmo sentimento que o senhor, o mesmo sentimento de nós, de ver que essa falta de transparência, o caráter beneficente da festa, que está sendo cada ano mais deixado de lado, né? Nós esquecemos que a festa junina é uma festa beneficente para angariar também fundos, né, para as entidades que são auxiliadas por ela. E fica com foco total, né, nas vendas, nos shows e tudo mais. Então, eu imagino que, por parte da população, nós sofremos essa dificuldade da falta de interesse em buscar informações sobre isso. Eu imagino que, para resolver isso, seria só uma conscientização, ano após ano, doutor José, que nem o senhor fez aí, de buscar informação e colocar cada vez mais essa forma pública, para que o pessoal entenda que, mesmo a festa sendo boa para a cidade, é necessário que seja feita da maneira correta, seguindo o devido procedimento, porque tem a ver com o bem público, que é a Praça de Votorantim, a Alice de Campos, e é um bem público da população de Votorantim, por isso que isso deve ser feito da melhor forma possível, da forma correta. Mas para chegar para mobilizar o cidadão comum, sem falar das autoridades, eu acho que o trabalho de conscientização ano após ano ele vai ser imprescindível para continuar, para se ter algum resultado, né, doutor José? Porque agora nós temos pessoas isoladas que veem o problema nisso com razão, só que infelizmente parece que não é o suficiente para chamar a atenção nem da autoridade pública e nem para se mudar alguma coisa, o que é uma tristeza, né, doutor José, que a gente percebe que acontece. Eu acho, com tudo que eu fiz e que eu tenho feito em função desse problema de festa junina, eu não entendo que haja corrupção. Eu não estou acusando ninguém de nada. Sim, eu entendo. É muito fácil entender que é preciso ser transparente. Agora, essa situação, por exemplo, que está acontecendo agora, e que aconteceu sempre, de a prefeitura, de uns anos para cá, se limita ao papel de ceder a área para uma determinada empresa, sem licitação,
ela pode ocasionar até um questionamento de outras empresas que não foram participantes de uma licitação, de questionar essa ausência de licitação. E quem vai pagar o pato por isso vai ser a prefeitura. Entendeu? O risco que a Fabiola está correndo é muito grande, porque Sim. a prefeitura simplesmente desrespeitou uma regra nacional Sim. que deve ser aplicada nesses casos. Esse é um ponto, até desculpa interromper o senhor, doutor José, esse é um ponto que eu acho até estranho, por ser algo que é algo grave, só que a prefeitura continua fazendo isso com total confiança que nada vai acontecer, não é, doutor José? Impressionante. É mesmo. Agora, eu queria uma manifestação sua, né, um comentário seu, sobre a Câmara. Veja, tudo está dentro desse conjunto de nebuloso das coisas. Os vereadores, a rigor, eles representam a cidade inteira. Sim. Não é que o representante de um determinado bairro represente o bairro lá, mas ele representa a cidade. Agora, você tem alguma posição em relação à eficiência ou não do trabalho da Câmara? Olha, doutor José, eu não gosto, né, e não acho válido também, quando nós vamos dar uma opinião, ela tem que ser embasada em dados para termos o melhor resultado possível. Na verdade, toda a situação da política, tanto nacional quanto local, ela está acontecendo por falta de informação para a população. Ao mesmo tempo, eu não só coloco culpa na falta de informação e transparência, como a culpa da própria população, do pouco interesse que tem. Por isso que as poucas iniciativas que nós temos e que podem ajudar o brasileiro a acordar, elas são totalmente louváveis, doutor José. E eu julgo o brasileiro não é uma pessoa ruim e não é uma pessoa que gosta de ficar no escuro. Ele apenas demora um pouco para sair do escuro para alcançar a luz. Mas se aparecem pessoas que podem ajudá-lo a chegar lá, o brasileiro aceita essa ajuda. Referente aos vereadores de Votorantim, a sensação que se vê quando nós vemos as notícias que saem nos portais de Votorantim, as votações, as nomeações que acontecem, é que muito trabalho superficial e sem uma eficácia para a cidade é feita, e o trabalho de verdade ele acaba não sendo realizado. As pautas verdadeiras de um vereador que ele tem que trabalhar, levar para o prefeito, ficam um pouco de escanteio, enquanto homenagens, nomeações, mexer no trânsito da cidade, doutor, meu Deus do céu. Nome de rua. Adiciona a lombada, troca a ordem da rua. Meu Deus, isso é feito e digo mais, doutor José, não estou falando que essa pauta ela não é importante para mim, tudo bem? Não estou falando disso. Mas, infelizmente, vereadores que ficam também vivendo da causa animal para explorar essa causa. Não é canil, é adoção de cachorros, como se o trabalho deles se resumissem a essas pautas mais populares, doutor José, e eles não estivessem sendo bem pagos, né, pelo dinheiro público para realizar um trabalho efetivo de infraestrutura e para o bem da cidade de Votorantim, que já é uma cidade enorme. Se eu não me engano, é a quarta cidade mais populosa da região metropolitana de Sorocaba, está ligada com principais rodovias, está ligada com Sorocaba, na parte norte, mais para a parte sul ligada com Piedade, né? Estamos também pela SP-79, e o que vai alavancar o progresso da nossa cidade, progresso econômico e progresso social, não está sendo levado em conta. Então, ao meu ver, não o tanto que eu sei, mas o pouco, o trabalho dos vereadores atualmente, os vereadores atuais de Votorantim, infelizmente, estão muito presos ao passado e não apresentam uma boa gestão, nem boas ações para a cidade. Eu espero muito que isso mude já nas próximas eleições. Eu tenho examinado detalhadamente, de uns tempos para cá, o trabalho de cada vereador. Eu vi os vídeos do senhor sobre performance e são maravilhosos. Uma coisa que, aliás, eu sempre falei é da inutilidade das indicações. Indicação é um pedido que o vereador faz ao prefeito. Mas o vereador se limita, por exemplo, a pedir que a prefeitura limpe, corte o mato, faça a roçada de uma determinada praça pública. Isso não pode ser um pedido ao prefeito.
porque o prefeito já é obrigado a ter isso em ordem. Sim, isso mesmo. Então, não há, por parte da Câmara, não é só Votorantim, isso aqui em Piedade também, em Sorocaba também, os vereadores não fiscalizam o prefeito, o trabalho dele. Fiscalizar não é pedir. Fiscalizar é achar ruim e dizer que a coisa está errada porque já devia estar com o mato cortado. Sim, isso mesmo. Então, é um trabalho que vive nada. Sim, isso mesmo. Entendeu? Você citou também nome de rua, nome de praça e outras coisas mais que são... Lombadas. Agora, nenhum vereador vai se colocar em ordem se não for pressionado pela população. Nenhum. Sim, isso mesmo, doutor. Nenhum. Nenhum, porque o trabalho é trabalhoso. Sim. Sabe disso, entendeu? Sim. Então, se o sujeito, sem fazer nada, acaba sendo reeleito, ele não vai fazer alguma coisa. Entendeu? Isso é normal no ser humano, não é? Entendeu? Com certeza. Então, no final das coisas, é a população. Deixa eu fazer uma pergunta para você também, que eu acho um tema muito importante. Esse tema é favelas de Votorantim. Certo. Esse é um ponto complexo que envolve muita parte social. E essa parte do nosso país nós sabemos bem como que anda, né, doutor? É complicado. Mas nós temos, no caso, eu moro aqui num bairro de periferia, né, doutor José? Então, né, moro num bairro de periferia desde que nasci, há 27 anos. Eu acompanho, né, como por conta da minha localidade aqui, o andamento, né, o surgimento de favelas, o desaparecimento delas, o ressurgimento de favelas, e acho que a palavra da vez, infelizmente, doutor José, aqui na nossa Votorantim de hoje, principalmente aqui pelos bairros do Jardim São Lucas, Itapeva, Jardim Europa, que são mais esses bairros aqui de periferia afastados, a palavra da vez está sendo ressurgimento, doutor José, porque nós sempre tivemos esse problema das favelas, uma das mais famosas que nós temos aqui perto é a favela do Palmeirinha, doutor José, não sei se o senhor conhece, mas é um nome bem famoso. Nós temos aqui do lado do bairro Itapeva, do lado do bairro que eu moro aqui, e ela vem crescendo com o passar dos anos, e teve uma certa gestão, que eu não vou me lembrar agora dos anos, doutor José, talvez de 2008 a 2012, que teve a gestão do prefeito do Carlos Augusto Pivetta, doutor José, não sei se o senhor acompanhou, se o senhor conhece, mas que foi logo após a gestão do prefeito Jair Cassola aqui em Votorantim. Então, durante a gestão do Pivetta, eles conseguiram fazer um bom trabalho de desfavelização de vários pontos de Votorantim, que era mover as famílias que habitavam as favelas para prédios construídos de habitação popular. Inclusive, aqui do lado do meu bairro, São Lucas, nós temos vários desses prédios de pessoas que antes moravam na favela e foram, com sucesso, movidas para lá para ter uma vida mais digna, uma vida um pouco melhor e longe dos problemas que nós vemos em favela, né? E essa foi uma política que teve certo sucesso naquela época, né, doutor José? Mas assim que recomeçou o ciclo do PSDB aqui em Votorantim, na pessoa do prefeito Erinaldo, né, da família Alves, e agora nós temos a Fabiola, que é a filha do Erinaldo, essa política foi deixada de lado e a habitação, mais uma vez, ela foi movida para escanteio. O que, né, se nós temos problema em habitação, nós podemos já entender problema de ressurgimento de favelas. E aqui pelos bairros de periferia, garanto para o senhor que o número está ressurgindo e está aumentando, infelizmente, doutor José, o aumento do número de favelas de Votorantim. Olha, você tocou num nome aí que me afeta muito. Olha só. A favela do Palmeirinha, sim, no bairro de Itapeva. Olha, faz uns, 10 ou 20 anos que eu acompanhei de perto a movimentação feita. Eu critiquei muito a favela do Palmeirinha. E acabou sendo construído um conjunto habitacional e o pessoal do Palmeirinha foi transferido para o conjunto habitacional. Depois desse acontecimento, passado vários anos, não sei, 5, 10 anos, eu voltei ao Palmeirinha para ver como é que estava. O Palmeirinha estava maior do que era. Pois é. Em vez
de ter havido uma programação de ocupação daquela área com outra coisa, simplesmente a favela continuou. Pois é, doutor. Não teve uma substituição. Eu não sei como está, mas eu duvido que esteja diferente. Está maior do que era. Está maior. Está maior. Isso é um drama, rapaz. Isso é um drama. Eu sei que é difícil de consertar. E tem um detalhe muito importante que me aborrece muito. Eu pedi para a prefeitura, isso já faz vários meses, que me informasse o endereço de favelas, que é chamado de áreas, são chamadas de áreas verdes. Área verde. O endereço de cada uma delas e o que estava sendo providenciado pela prefeitura em relação a cada uma. Pois bem, eu tive que insistir no pedido porque eles não me responderam. Até que responderam, se negando a dar as informações e se baseando essa negativa na lei de acesso à informação. Isso é um aborto. É um aborto. Eu estou atrás ainda de conseguir isso. Renovei o meu pedido. Até agora não tive resposta. Mas a prefeitura nem se dá a obrigação de fornecer essas informações. Pois é, joga luz ao tema. Eu não sou nem votorantinense, entendeu? Mas nem a Câmara mexe no assunto. Nem a Câmara. Isso é um fato muito triste, né, doutor José? O que nos leva a pensar sobre o que os vereadores pensam e quais são seus verdadeiros interesses, né, relacionados ao tema. É isso. Agora, eu não sei a situação como está, mas você deve saber bem mais do que eu. Como é que está a evolução da indústria em Votorantim? Olha, sobre a indústria, né, doutor José, nós temos algumas empresas que já estão aqui em Votorantim há muito tempo, né? As poucas. Um exemplo é a ênfases, né, que nós temos aqui em Votorantim, um dos exemplos. Mas nós sabemos que a parte industrial nunca foi o forte de Votorantim, mesmo após a era da Votoran e a era da Light, da Votoran. Nós sabemos que Votorantim, quando consegue se destacar em algo, quando consegue crescer em algo, fica mais na parte do comércio, doutor José. Então, a parte industrial sempre foi forte em Sorocaba, continua forte em Sorocaba. Sorocaba está puxando bem essa parte. E já ouvi de pessoas, amigas minhas, próximas, que, infelizmente, Votorantim nunca apresentou um cenário favorável, fiscal, no caso aqui eu digo sobre questão de impostos, né, doutor José, para a instalação de empresas e para a facilitação de se fazer negócios, que é algo muito importante para uma cidade. E nós não temos isso em Votorantim. É mais um dos temas que Votorantim está parado no tempo. Eu vejo algumas ações sendo feitas em Sorocaba, do ponto de vista de desburocratizar a abertura de empresas, a abertura de negócios e também a criação de empregos, né? Isso é algo que está sendo feito até por um dos vereadores lá de Sorocaba, né? Que atua bastante nessa parte, é um dos focos dele. Mas aqui em Votorantim eu vejo essa parte muito parada. E eu queria compartilhar até mesmo um negócio com o senhor, doutor José, que aconteceu, não é referente à indústria, mas é algo parecido. Nós temos uma cervejaria que é muito famosa aqui em Votorantim, que é eu acho que eu não vou errar o nome, doutor José, que é a Bamberg. Bamberg, isso, né? Aqui no bairro de Ataí, que é próximo do bairro onde eu moro. É uma cervejaria de sucesso e realmente pega o nome de Votorantim e leva para cima, pois ela está instalada aqui, exporta a cerveja dela. E nos finais de semana, doutor José, ela começou a fazer grandes eventos com a cervejaria. Então, trazia uma música local para tocar, fazia evento com cervejas e comidas e outras pessoas para venderem coisas ali. Isso até antes da pandemia, esse fato aconteceu. Para mim, isso é um reflexo do como é ter um negócio, né, seja um comércio ou uma indústria aqui em Votorantim. E aos finais de semana estava atraindo bastante gente, porque o evento estava fazendo muito sucesso. E era um evento civilizado e durante o dia, doutor José, sabe? Algo muito bonito de se ver, virou um ponto até mesmo turístico ali da parte, porque tinha o passeio pela fábrica de cerveja e tudo mais. Algo muito bom mesmo, e estava trazendo diversas oportunidades. Eu lembro que um dos vereadores na época
atendendo, porque às vezes o vereador trabalha dessa maneira, doutor José, não trabalha em prol da cidade, mas de interesse de certas pessoas que querem reclamar não para o bem da cidade, mas para o seu bem próprio, né, doutor José? Reclamaram talvez da questão de estava juntando muito carro nas ruas largas, avenidas do bairro, não era dentro do bairro, em ruas de casa, assim, não era, numa avenida larga, reclamaram, e esse vereador tentou passar, não sei agora se foi um projeto ou alguma coisa assim, para proibir a cervejaria de fazer os eventos dela, né, durante o sábado, que era durante o dia, durante a tarde do dia, e proibir porque o morador reclamou de muito carro na rua. Então, eu acho que esse é um exemplo aqui que eu não vejo a Votorantim atual, tanto na questão fiscal, na questão política, um cenário favorável para a criação de comércio e de indústrias, porque indústrias é uma carga pesada maior ainda. Nós não vemos oportunidades crescendo aqui em Sorocaba, aqui em Votorantim, nós vemos em Sorocaba, mas aqui a gente não vê. Porque, veja, é importante a gente saber que a cidade, se não tem indústria, se não tem lavoura, se não tem serviços, o comércio não vai para frente. Isso a não mesmo. ser que a cidade vire cidade dormitório. Que está sendo o nosso caso, infelizmente. Não é lá o melhor negócio do mundo, né? Não. Entendeu? Porque o IPTU, o senhor deve saber da questão do IPTU de Votorantim, né? Nós sabemos, é lá no alto. Né? IPTU nós pagamos, né? Agora, ter de volta é outra história, né, doutor? Muito bem, muito bem. Olha, William, eu gostei muito da oportunidade que eu tive de bater um papo com você. Prazer é meu, doutor. Então, ele não vai ficar por aqui, viu? Olha, muito legal. Fico à disposição. Eu agradeço muito a sua participação. Sim. E você tem a palavra para os seus finalmente. Ah, claro. Não, eu queria agradecer, doutor, essa iniciativa, porque nessa parte nós concordamos muito, deve ser por iniciativa dos cidadãos, para levar os nossos interesses para a questão pública, pois eles não vão nos ouvir. Eles não vêm até nós devemos ir até eles, senão para fazer valer o que nós precisamos para o nosso progresso, e é para o bem comum, não é para o bem individual, não são interesses individuais. Devemos ter sempre o bem comum em mente, e isso é muito importante. Então, muito obrigado por essa oportunidade e por essa iniciativa. Desejo sucesso ao seu canal, ao seu trabalho. Espero que possamos conversar mais aí e vai ser bem legal. Muito obrigado pela oportunidade hoje. Aos nossos assistentes, até a próxima. Até a próxima. Tá bom.